E a praia, você colocou, o pessoal viu uma foto de praia? Depois coloca lá pro pessoal ver. Só mais um ponto aqui que acho que o professor colocou bem sobre a questão geográfica. El Salvador é um dos países que não é banhado pelo Mar do Caribe. Então, não. É só do Ali no só do cantinho. Pacífico, Então tem um problema ali pro narcotráfico ser, por exemplo, um narcotráfico, vamos dizer, internacional, de levar drogas para outros países, etc., pela sua localização geográfica. Então, essas gangues, a Mara Salvatrucha e a Barrio dos Ocho, elas basicamente tinham como principal atividade a extorsão. Então as pessoas eram extorquidas de noite. Eu conheci gente lá que falava, não, a gente tinha que todo dia pagar religiosamente, senão o nosso comércio não conseguia operar. A gente tinha que pedir licença para esses caras aqui para conseguir andar na rua. Então, o ponto principal que eu trago, sempre que é feito esse debate, é o seguinte: El Salvador não vivia uma democracia plena. Que democracia é essa que as pessoas não conseguiam andar na rua, que as pessoas não conseguiam fazer nada, que eram obrigados a pagar extorsão pra gangue? Assim, era um processo, era um país assim, que vivia no caos. Não à toa chegou a se tornar o país mais violento do mundo. Era o mais violento. 100 mortes a cada 100 mil habitantes. Mais de 100 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil tem 20. Hoje esse número em El Salvador, do último ano, é de 2 a cada 100 mil habitantes. É o país mais seguro do Ocidente. E já pelos números que tem de 2024, esse número vai diminuir ainda mais do que 2. Já é 1, tanto. E aí, qual é a mágica? Cara, na verdade existe um ponto de virada nisso daí, porque com esses acordos que existiam, e até o Bukele entrou, e segundo alguns jornais manteve uma parte desse acordo, o que acontece? Os líderes que estavam presos dessas gangues, eles tinham certos privilégios dentro da cadeia. Esses privilégios eles foram cortados. E aí, em retaliação, os caras saíram pra rua e apagaram 87 pessoas, cara. Pô, chegaram a meter fogo dentro do ônibus e evitar que as pessoas abrissem. Isso, pra chantagear o governo. E isso mexeu com a população, acho que até mais que os políticos, entendeu? E aí obrigou os políticos a dar uma resposta muito pesada nesse sentido. E aí o Bukele, isso foi em 2022, o Bukele ele vai, consulta ali o Congresso, os deputados, e ele consegue aprovar uma lei emergencial, estado de emergência, e aí ele coloca a polícia na rua, exército, e ele fala assim, ó, a gente vai encarcerar, a princípio vocês vão poder vai passar uns dias sem o direito de defesa, depois a gente vai organizar isso daí. Ele construiu o Secote, acho que menos de um ano, né, Renato? Deve ter sido. Assim, o Secote, depois a gente vai falar um pouco dela, é uma baita de uma prisão, e foi prendendo gente de gangue, que assim, esteticamente dá pra você identificar vários. Mas aí depois começa a pegar, entendeu? Parente, essas coisas. Foi apresentando todo mundo. Sim. Dando ali os direitos de defesa em determinado momento. Tanto que ele... A gente precisa falar isso daqui, inclusive. Ele recebeu várias críticas nesse ponto. De instituições internacionais. Porque os caras colocaram ele como se ele fosse aquele dentro do escopo daquele livro Como as Democracias Morrem, do Steve Levitsky, né? O Levitsky, ele tem uma teoria de que vários líderes, após a queda do muro, eles começam a desgastar mecanismos democráticos, isso tanto de esquerda e direita, tá? Ele bota o Chaves nisso daí, assim como ele bota, por exemplo, o Trump. E eles começaram a teorizar sobre esse sentido. Mas aí foi essa questão, né? Esse estado de emergência, ele colocou muita gente de gangue pra dentro. Ó, se eu não me engano, chegou um momento que eles prenderam 70 mil pessoas. Nossa. Sim. A polícia já sabia quem era quem também, tá? Muitos anos fazendo isso e tal. E aí, a partir dessas prisões, ele começa a tomar essas ações e essas atitudes. E boa parte da chefia desses caras estavam no Secote, que é o centro de isolamento de terrorismo, né? Secote, é centro de confinamento do terrorismo. Só queria fazer um breve histórico do início do governo dele. Ele assumiu o governo em 2019, quando ele disputou a eleição. Foi eleito com 53% dos votos. À época, ele tentou criar um partido para disputar a eleição. Os caras canetaram ele. Falaram, não, seu partido não vai disputar. Ele se filiou em outro partido. Canetaram o partido dele, teve que ir para um terceiro, onde ele conseguiu disputar a eleição e venceu. Ele não tinha nenhum deputado do partido dele eleito em 2019. Nenhum. Aí chegou a pandemia, tomou medidas muito duras, a popularidade dele aumentou com essas medidas, né? A gente falou aqui, teve uma taxa de mortes muito baixa na época da pandemia. Chegou 2021,
tiveram eleições em El Salvador, né, com todo esse contexto de mortes que teve. Em um final de semana morreram 87 pessoas, e ele estabelece o regime de exceção, aprovado pelo Congresso e renovado pelo Congresso todos os meses. Todos os meses o Congresso vota para permanecer em estado de exceção por um mês. Porque qual que é a lógica que os caras têm? A lógica é o seguinte: em El Salvador não existia democracia antes. A gente está em guerra. Se nós estamos em guerra, as leis são diferentes. A Ucrânia está com lei marcial imperando na Ucrânia. A Rússia também. Enfim, outros países que estão em guerra. Porque guerra é guerra, né? E qual que era o lance, por exemplo, das prisões? Muitos dos criminosos, dos caras que eram ligados às pandilhas, que é como eles chamam as gangues, eles faziam tatuagens com o nome da gangue. Então os caras faziam tatuagem no rosto, tatuagem no peito, Barrio 18, Mara Salvatrucha, tudo isso no próprio corpo. Então, assim, era muito nítido quem pertencia ou não a essas gangues. E por isso que o estado de exceção foi bem colocado. Ora, por que eu vou dar o devido processo do sujeito se defender que ele tem uma tatuagem no peito dele dizendo que ele é de uma organização criminosa? Né? Eu acho que, inclusive, aqui no Brasil a gente deveria olhar para essa questão aqui, né? Gente que tatua, sei lá, PCC ou Comando Vermelho, por mais que não seja habitual, como é feito em El Salvador, deveria ter a prisão de uma maneira muito mais rápida que outros. Porque o principal, que eu acho que abriu muito minha cabeça quando eu falei com o ministro da Segurança, que eu falei para ele, cara, aqui no Brasil a gente tem esse tipo de benefício aqui para quem tá preso. Saidinha, que está sendo discutida, progressão de pena, etc. O que vocês têm aqui? Eles falaram, não, cara, aqui a gente tem uma separação que é muito clara. Presos, né? O cara cometeu delitos menores e caras que pertencem a organizações criminosas. Meu amigo, quem pertence a organização criminosa é terrorista. Tá tomando conta de um estado, de um território que não é dele. Esse que é o lance. Você tem que tratar esses caras que acham que podem ser o estado paralelo diferente e com rigidez. Porque você precisa mostrar, olha, se você entrar para essa gangue, se você pertencer a essa gangue, se você fazer o que esses caras fazem, todos eles estão associados a mortes, a roubos, estão associados à extorsão, alguns deles até satanistas, tem fartamente documentado pela imprensa internacional. Se você tiver associado a esses caras, meu amigo, você tá preso e você não vai sair. Não tem Dia das Mães pra você ir lá visitar a família da mãe que você matou. Não tem, é preso, é secote. E esse que é o lance que às vezes me indigna quando a gente fala de questão de segurança pública no Brasil, porque, cara, é assim que esses caras merecem ser tratados. E tá aí o resultado pra provar, tá aí uma experiência. Ah, é um país pequeno. Claro que é um país pequeno, né? Agora, a gente aqui não consegue resolver problemas em estados menores do que El Salvador. A gente falou aqui do Sergipe, que é do tamanho de El Salvador, centro de São Paulo, vários outros. E aí? A Argentina tá lá, mandando gente pra lá pra ver o que aconteceu. O Equador, vários outros países. E a gente aqui fazendo o quê? Olhando e fazendo inversamente o oposto.